eu recebo aqui a Jussara Joquel. Depois eu vou perguntar certinho o seu sobrenome. Ela é perita criminal oficial do Instituto Médico Legal. Muito boa tarde, Boa Jussara. tarde. Seja bem-vinda ao programa Toda Tarde. Obrigada, é um prazer. Sempre bonita para uma profissão, geralmente que as pessoas têm medo. Você é muito gentil, obrigada. Ainda as pessoas têm medo? Não. O que elas perguntam quando você fala, eu sou perita criminal? Curiosidade. Curiosidade? As pessoas gostam muito dessa área, é muito raro alguém que não se interesse pela área criminal. A área criminal é uma incógnita no ser humano, uma incógnita no universo coletivo do ser humano. Então ela sempre é interessante, todas as pessoas têm interesse na área criminal. Jussara, nós estivemos observando umas fotos com a Jussara, que nós não vamos mostrar por enquanto, e bate a curiosidade em todo mundo, a nossa Twitter lá ficou cheia de crimes que acontecem e ocorrem. E ela foi mostrando fotos e fotos que não dá para mostrar no ar. E uma das coisas que me chamou a atenção, né? Depois a gente vai conversar mais a respeito disso e o que é essa profissão. Me chamou a atenção, Jussara, que você mostrou uma foto de pessoas que morrem enforcadas, né? Que se matam. Você falou para mim que jovens se matam mais. Muito jovens. Praticamente diariamente nós atendemos locais de morte causada por enforcamento. Principalmente agora, em época de final de ano, as pessoas que têm problema de depressão, e vai chegando o final de ano e é uma época, eu particularmente acho que é uma época triste, né, para as pessoas que têm problema, e nós não divulgamos. Nós temos como ética não divulgar os crimes de suicídio. Então, nós divulgamos para a imprensa, então todo o povo fica sabendo dos crimes de homicídio, latrocínio, mas suicídio não é divulgado, mesmo porque existe a possibilidade de uma pessoa que tem problema mental, quando vê que uma outra pessoa conseguiu cometer aquele crime, existe assim uma espécie de um reforço para o comportamento. Então nós não divulgamos. O povo, a sociedade não sabe quantos homicídios acontecem por dia em Curitiba e na região metropolitana. Que são muitos, né? Que são muitos. Se eu não me engano, foi passado, até rolou meio que um programa de um parceiro nosso, em outra emissora, que de sexta-feira à meia-noite até segunda-feira às 6 da manhã, e só em Curitiba foram 14 mortos por morte violenta, né? As pessoas, elas estão perdendo literalmente. O que acontece? Você como perita há muito tempo, há muitos anos nessa carreira, o que as pessoas elas estão perdendo o valor da vida? Eu acho que são os meios que proporcionam isso. Na minha adolescência, na minha juventude, lógico, sempre houve violência. O mundo, desde que existe, vê-se pela Bíblia, pelas histórias bíblicas, que sempre no mundo houve violência. Sempre no mundo houveram mortes violentas. Só que os meios empregados eram outros. Hoje em dia, em qualquer lugar que você vá, na periferia, na região metropolitana e até mesmo no centro da cidade, você encontra pessoas armadas. E hoje o crime por morte violenta através de arma de fogo é muito maior. Por quê? Porque a arma de fogo está aí à disposição do meliante. Jussara, e o que é um perito criminal? Como que parte o teu trabalho? Você fica juntamente lá no IML, você tem um carro da Polícia Científica? Isso. Então acontece assim, encontrei um corpo de alguém em algum lugar, eu ligo para o IML, daí eles acionam você? Não. Nós trabalhamos em função das atividades da autoridade policial. Nós trabalhamos para a autoridade policial, ou seja, para a Polícia Civil, para o Ministério Público. Basicamente, as solicitações elas chegam para nós via rádio. Então, isso é de lei, é um protocolo legal. Quando a autoridade policial toma conhecimento em que houve um crime, e não precisa ser crime de morte, onde houve um crime, essa autoridade policial se dirige até o local, e isso é um protocolo legal. Se dirige até o local, promove o isolamento do local e solicita a presença do perito criminal, que se dirige imediatamente até o local, porque nós trabalhamos em regime de prontidão. Então, no instante em que nós temos conhecimento de que houve um crime, vamos supor morte violenta, que seria o pior, né? O mais grave, ou acidente de trânsito com morte, que também seria o mais grave. Nós nos dirigimos imediatamente para o local. No local, nós procedemos ao levantamento do local, o levantamento dos vestígios, dos indícios que estão relacionados com aquele crime. Então, o perito criminal é responsável pelo levantamento do corpo de delito.
os indícios e os vestígios que tem no local, eles são colhidos e levados para laboratório para serem pesquisados. O corpo é levado para o IML para ser procedido ao exame de necrópsia. Tudo isso se transforma numa peça que vai fazer parte do inquérito policial responsável por aquele crime. Então você chega no local, o presuntão está lá, a pessoa está morta lá, você põe a luva e mexe, você tem autoridade para mexer no corpo. O perito criminal é a autoridade máxima num local de crime. Autoridade máxima, nada acima do perito criminal. O perito criminal é quem decide o que tem que ser feito no local do crime, que tipo de levantamento. O corpo, no caso o cadáver, ele faz parte do local do crime, ele não é o local do crime. Existem um monte de outros subsídios, outros vestígios, outros indícios no local do crime que tem que ser pormenorizadamente levantado. Então, claro que nós temos o lado do respeito humano, é óbvio que existem familiares por perto, então o perito criminal, antes de ser perito criminal, ele é um policial, e antes de ser policial, ele é um ser humano igualzinho àquela mãe, aquele pai que está ali no local do crime. Então, nós temos toda uma ética para trabalhar no local. Agora, que tem que ser mexido no cadáver, é uma coisa que tem que ser feito. Então, às vezes, até as pessoas não entendem isso. Por que está mexendo, puxando a roupa para verificar? Nós temos que determinar que lesão o cadáver tem, isso é importantíssimo, que objeto causou aquela lesão. Isso tudo é importantíssimo porque vai fazer parte da peça, que é o laudo de perícia criminal, que vai compor o inquérito policial, que depois vai se transformar num processo e vai ser julgado pela justiça. Então, na verdade, nós somos operários da justiça. É o comecinho do que vai ser um processo, seria isso, né? Isso. Daí eles vão começar a analisar para, vamos supor, daí quando você faz um local, vamos supor, você passou todos, geralmente acontece muito em Curitiba, briga em bar, a violência hoje em Curitiba está grande, não podemos negar, você que convive com isso diretamente, né? Muito maior do que poderíamos prever alguns anos atrás. Dizem que parâmetros de tamanho, São Paulo e Curitiba está mais violenta. Não porque estão matando a mesma quantidade. Está porque Curitiba é menor que São Paulo, mas você fazendo um balanço, dá que Curitiba é uma cidade violenta. Então, daí nesse comecinho, eles vão tentar descobrir quem matou a pessoa? Também. Mas no momento do exame do local do crime, o local do crime está fresco, acabou de acontecer, todos os vestígios estão ali. Nós temos que preservar esses vestígios, porque se houver uma inedoneidade no local, ou seja, se alguém entrar, mexer, alterar o local do crime, é crime. Alterar local de crime é crime. Se o local do crime for alterado, no local do crime vai haver vestígios da alteração também. Isso nós podemos levantar. Então, o local do crime ele é rico em vestígios, porque ali aconteceu um crime. O cadáver faz parte do local do crime e nós temos também que verificar tudo que tem no cadáver relacionado ao crime. E você como pessoa, o que te levou a uma profissão que as pessoas, elas até gostam de ver na televisão, elas até gostam porque a gente viu, você viu quando você foi abrir o teu arquivo ali, choveu de gente ali dentro, né? Agora se estivesse mostrando foto de aniversário, ninguém queria ver, né? É incrível. O que te levou? Porque na realidade tem que ter sangue frio, entendeu? Eu acredito que tem que ter dom, porque você vai ver o que tem de pior. O que tem de pior é a morte. Qualquer outra coisa tem paliativo, qualquer outra coisa tem remédio, doença tem remédio, roubo, falência, separa do esposo, separa da esposa, tudo tem uma maneira de contornar. A morte não, a morte é o fim. Então, trabalhar com a morte também tem que haver um dom, porque a pessoa, além de estar fazendo o serviço como eu faço o meu serviço com excelência. Qualquer cadáver, do mais pobre ao mais rico, naquele minuto, para mim, é o local de morte mais importante. É aquele que eu estou fazendo, porque eu sou responsável pelo início de uma investigação. E se esse início da investigação for feito com excelência, a investigação por si só continua com excelência. Então, nós temos que fazer um trabalho o mais perfeito possível. E aí tem o lado do respeito humano também. Então, todas essas características se somam numa pessoa que decide
partir para essa área. E a pessoa que não consegue fazer isso de maneira correta, ela larga, ela não continua. Sara, você tem alguma história para contar que te chamou a atenção? Nós vamos mostrar agora há pouco aí uma história do menino, né? Da mãe, né? Conte um pouco mais pra gente a respeito dessa história. Olha, essa história sim é muito... É importante falar porque a perícia, nesse caso, porque na maioria dos casos, o exame pericial faz com que o bandido vá para a cadeia, tenha subsídios para que o promotor público peça para que ele seja penalizado. Esse caso aí foi um caso ao contrário, em que o exame pericial, por ter sido feito com excelência, fez com que a mãe, que acidentalmente matou o filho, tivesse sido absolvida. E o pedido de absolvição dela foi feito pelo Ministério Público. E isso pelos subsídios que foram dados ao promotor através da perícia. Esse caso nós fomos chamados de manhã, no caso que teria sido um menor que tinha ingerido bebida alcoólica. Então teria sido coma alcoólica de menor. Esse foi o motivo de chamar. Quando se trata de menor, quando se trata de criança e pessoal de terceira idade, existe uma necessidade de que seja feito tudo com mais urgência. Isso é uma questão de lei, é um protocolo legal. Independente disso, todos os casos que nós atendemos com a urgência necessária ao caso. Nós somos chamados e quando chegamos no local verificamos que esse menino não teria a morte dele não teria sido por coma alcoólica. Ao verificarmos o cadáver, pelos fenômenos cadavéricos, porque o cadáver, após a morte, o ser humano após a morte, ele começa a demonstrar, o corpo começa a demonstrar alguns fenômenos que são cadavéricos, que têm a ver com a morte. E dependendo do fenômeno, você determina como foi que essa pessoa morreu, há quanto tempo essa pessoa morreu, em que posição ela estava, se ela estava ali, se ela foi arrastada, se ela foi morta ali, se ela foi jogada, se ela foi carregada. Tudo isso os fenômenos cadavéricos nos falam. É só saber ler o que está escrito ali no cadáver. Nesse caso do menino, nós determinamos no local que ele tinha sido morto por asfixia mecânica, ou seja, não tinha a ver com coma alcoólica. Aí nós perguntamos para a mãe, na verdade a gente questionou a mãe para que ela nos contasse a verdade, porque nós estávamos vendo que a verdade não era a verdade que ela estava falando, que ela falou que o menino chegou em casa de noite, alcoolizado, e que ela botou para dormir, que no outro dia ele amanheceu morto. Aí foi falado para ela, olha minha senhora, não foi isso que aconteceu, é melhor a senhora falar a verdade, porque a verdade é sempre a verdade. A verdade não muda, ela é verdade hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. E ela nos contou o seguinte, que ele teria chegado em casa altas horas, embriagado e muito agressivo, e depois quando nós vimos pela necrópsia, ele estava na fase do leão, ele realmente estava embriagado. Que a embriaguez tem as 3 fases, a do macaco, que fica rindo, a do leão, que fica muito agressivo, e a do porco, que por motivos óbvios você deve entender. Não rir, porque macaco volte meio eu tenho, essa é... E esse menino estava na fase do leão, então ele estava realmente muito agressivo. Ele entrou em casa e ela, como qualquer outra mãe, por cuidado, não quis deixar o menino sair. E não permitiu ele sair, em não permitindo ele sair, ela trancou o portão. A vedação delimitadora da região frontal da casa era constituída de barras metálicas com a secção transversal retangular, não em lança. Esse menino, na hora que ele quis fugir, não teve quem segurasse ele e ele galgou o portão. Em galgando o portão, ele pisou em falso, porque a barra metálica não tinha onde ele pôr o pé. Ele pisou em falso e deu uma pescoçada no portão. Se tivesse sido em lança, se essa grade fosse em lança, ele teria ficado fincado. Mas não era. Então ele deu uma esbarrada no portão. Essa esbarrada foi tão violenta, porque foi o corpo dele todo que caiu na hora que esbarrou, que ele teve uma lesão muito grave no pescoço. Essa lesão muito grave, causou asfixia mecânica. Essa mãe, por ignorância, única e exclusivamente por ignorância, não foi por maldade, ela ignorou que era tão grave a lesão. Ela viu o menino, provavelmente o menino devia estar se asfixiando, assim. Ela pegou o menino, deu um banho, botou na cama, ele estava com os sinais vitais, mas ele estava se asfixiando, porque foi havendo um edema.
E esse edema foi aumentando, tanto é que progrediu para asfixia mecânica. E no dia seguinte, quando ela acordou, o menino estava morto. Quando ela nos contou essa história, para nós foi muito importante ela ter contado, e para ela também, né? Porque daí ajudou a ela também, processo. Porque nós fomos e fizemos a perícia nessas barras metálicas do portão, que era mais ou menos 2,20 metros de altura, e nós vimos que na região superior da barra metálica havia subtração de sujidades, ou seja, ele tocou na barra, e um pedacinho de uma das barras havia uma pequena porção de substância orgânica, que seria a pele do pescoço do menino, que houve uma escoriação. Em nós mostrando isso no dia do julgamento dela, porque ela foi presa em flagrante delito, no dia do julgamento dela, nós mostramos todas as provas que nós tínhamos que teria sido um acidente. E foi pedido pelo Ministério Público a absolvição dela. Para nós isso é a honra máxima do nosso trabalho. Porque através do nosso trabalho nós conseguimos tirar uma inocente da cadeia. Que interessante você ver como faz para chegar, né? Sara, e quando a pessoa, pelo que eu vejo você falar e as fotos que a gente viu fora dos bastidores, o ser humano ele entra em estado de decomposição muito fácil. Quantos dias uma pessoa já começa a ter odor depois de morta? No segundo dia. Mas é tão rápido. Esses são os fenômenos cadavéricos. Nossa! Nós atendemos muito e com muita frequência cadáver fora de espaço fechado, ou seja, no mato, na floresta, na serra, porque nós atendemos Curitiba e a região metropolitana até Santa Catarina, até São Paulo, é uma área muito grande que nós atendemos. Então tem muitas áreas ainda em volta da cidade que são áreas desocupadas. Nós temos condições de determinar quanto tempo aquele corpo, que nós estamos mostrando um acidente de trânsito. Mais um acidente. Olha só, como que funciona esse acidente de trânsito ocorreu quase na chegada de Santa Catarina, em que um caminhão que carregava chapa metálica, ao fazer a curva, não venceu a curva e a chapa metálica caiu sobre um veículo. Nesse veículo haviam 3 pessoas que foram esmagadas e morreram instantaneamente. Foi muito difícil atender esse acidente, primeiro, porque numa curva. Então, mesmo você tentando promover o isolamento do local, você tem que promover muito longe o isolamento, porque quando o veículo chega na curva, ele se depara diretamente com o acidente. Segundo, o que acontece muito e que nós assim temos uma tristeza muito grande em falar é que um acidente de trânsito gera outros, porque o ser humano é muito curioso e normalmente nós estamos atendendo acidente de trânsito, passam pessoas tirando foto do acidente de trânsito, diminui o trânsito. Esse acidente de trânsito normalmente causa outros pela falta de atenção da pessoa no trânsito, no tráfego, que o tráfego ali no local está devagar, às vezes a pessoa tá com uma mão no volante e outra mão tirando foto. A gente se depara com pessoas passando, normalmente caminhoneiros, né? Num nível superior, você olha para cima, o cara está tirando foto sua. Ele acha que é um evento, né? Até quero complementar o que você está falando, tem pessoas que a gente acompanha, quero mandar um abraço para o Roberto Ascioli, que mostra mesmo lá, é um evento, a morte de alguém hoje em dia é um evento, tem gente lá, o cara está estribuchado do chão, o cadáver, né, tá lá e o povo só falta passar perfume, passar batom, a mulher, e lá tirar uma foto do lado, pôr no Facebook, é isso aí, o povo tá achando que desgraça é bonito. Eu vou te explicar por quê. Porque a desgraça do outro é sempre maior do que a tua. Então a pessoa pode estar numa infelicidade total, com problemas 1000, mas quando ela vê que mataram o filho da vizinha, ela diz, puxa, foi pior. Então sempre a desgraça do outro, quando é uma desgraça, porque a morte é a maior desgraça, né? Sim. Não tem nada pior. Então quando você vê que tem um morto ali, você pensa, puxa, o dele foi, a família dele está sofrendo e a minha não teve isso. Então a desgraça do outro é sempre maior que a tua. Quando a gente vai na região metropolitana, nos arredores de Curitiba, onde os lugares são muito mais habitados, onde existem vielas menores, onde não há vedação delimitadora nos imóveis, ou seja, os imóveis não têm infraestrutura habitacional e a densidade demográfica é bastante grande. Quando a gente chega no local do crime, às vezes a gente não consegue nem chegar perto do local do crime,
de tanta criança, de tanta senhora, de tanto jovem adolescente que estão vendo aquilo como se aquilo fosse absolutamente normal. E para a população hoje, a morte já é uma coisa normal, já é uma decorrência da urbanização. E uma curiosidade, quando você chega no local, existe essa história que funerária também já está lá em cima do local também? Quando nós chegamos no local, tudo está no local, tudo está no local. E aí, preste atenção, alterar local de crime é crime. Então, o perito criminal ele pode dar voz de prisão para quem está alterando o local do crime. Às vezes as pessoas até ficam irritadas, chateadas, mas é o nosso trabalho. Nós estamos seguindo um protocolo legal. O perito criminal não vai no local do crime tirar foto. Ele vai no local do crime para fazer o levantamento do local do crime. Fotos são também importantes. Elas são complementos de uma peça que se chama laudo de perícia criminal. E muitas vezes a foto ela é tão importante porque fotos valem mais que 1000 palavras. Jussara, para nós já estamos quase meio que encerrando esse papo. Gostei do papo, gostei do assunto. Olha, vamos ter que trazer elas mais vezes aqui para nós falar sobre esse assunto. Uma pergunta, você que já está há anos, eu não vou nem falar quantos anos você está nessa profissão, porque seria um abuso falar. Você acha que as pessoas elas estão mais violentas? O crime em si. Antigamente o cara ia lá, dava um tiro de garrucha no outro, caiu. Hoje picoteia e põe mala. Hoje parece que as pessoas estão mais maquiavéricas usando esse tipo de palavra. Como você explicaria isso? Esse descendimento de anos vai passando, o crime em si também fica mais moderno? O homem vai adquirindo mais recursos, o homem estuda mais, o homem se amadurece mais e o homem usa o recurso que ele tem para matar. E, inclusive tem suicídios que nós chegamos no local que a gente não acredita que a pessoa usou de tantos artifícios para tentar contra a própria vida. Sim, existe uma banalização do crime por um lado, ou seja, eu brigo com você, é muito mais fácil meter bala do que te dar um soco, eu não vou me machucar, né? E existe também o lado de que o ser humano está muito mais bem equipado hoje. O armamento que existe hoje não é um armamento que tinha 10, 20 anos atrás. Então, e a bandidagem está armada. Toda bandidagem tem arma, inclusive existe até aluguel de arma. Né? Existem secções da bandidagem que aluga armas. É uma coisa que está bem abrangente. A curto prazo, o governo perdeu para a violência. É triste e realmente é uma pessoa que mexe com a morte e casos muito complicados. Uma pergunta para encerrar: existe crime perfeito? Ou alguns são perfeitos e outros não? Existem crimes mal investigados. Crime perfeito, onde uma pessoa mata, vamos falar em crime de morte, né? Que existem 1000 outros tipos de crime. Mas um crime de morte, onde existe um agressor e existe uma vítima, o agressor deixa na vítima ou no local um pedacinho dele. Então, se for mal investigado, às vezes não se descobre quem foi, mas que existem vestígios em todos os crimes, isto sim, tem que ser levantado. Jussara, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa Toda a Tarde na TV Transamérica. Com certeza vou te trazer mais vezes para falar sobre esse assunto, o que é essas histórias que você tem durante a vida, porque as pessoas, é aquilo que eu falo, elas têm medo dessa profissão, mas têm curiosidade para saber um pouco mais. Então eu quero agradecer novamente a tua participação assim e que Deus te ilumine para te dar sabedoria e força e dá para ver que está dando muita força mesmo e simpatia que você continue trilhando nesse caminho que muitas vezes é pesado. Você pega a energia negativa e chega em você e se transforma em positiva. Verdade. Tá bom? Obrigada. Fico muito agradecido com a tua presença, tá bom? Agradeço.